Derradeiro larará, não me impede de cantar larará. Tu no pé de onde der larará. Salve, salve galera da capoeiragem. Eu me chamo Diego e estou aqui gravando mais um episódio do Capoeira Cast. E hoje com a participação especial desse grande mestre de capoeira do Distrito Federal, presidente e fundador do Capoeira Tabosa, Mestre Tabosa, veio contar um pouco das suas histórias, das suas experiências como mestre educador de capoeira. Mestre, muito obrigado por ter aceito esse convite. Mas antes de tudo, pessoal, não deixe de curtir, compartilhar, de se inscrever no canal para ajudar o canal a crescer. E se você quer vestir uma roupa de qualidade, gingar com estilo e conforto, procure Folha Seca Uniformes, uma das melhores marcas de uniformes do Brasil para a capoeira. Mestre, seja bem-vindo e é uma honra poder entrevistá-lo. Diego, muito obrigado. É um prazer estar aqui com você, esse podcast, né? E dizer que meu nome é Hélio Tabosa de Moraes. Eu nasci em 5 de fevereiro, vou agora. Fevereiro está próximo, de 1947. E na antiga Guanabara, então, digamos assim, já que era de 47, faz muito tempo, vamos fazer 79 anos, né? Depois a capital sair do Rio, vim para Brasília, em 1960. Vim para Brasília, meu pai era militar, e aqui a gente teve tudo de uma forma diferenciada, né? O ensino público, naquela época, era uma das escolas mais fortes do que as particulares, né? Então eu já vim direto para uma escola que foi modelo no Brasil, que foi CASEB. Estou citando, apesar de você não ser de Brasília, e as pessoas que não forem não vão entender o porquê, mas ela foi um divisor de águas, porque foi um sistema de ensino que até eu, que estava vindo do Rio de Janeiro, me surpreendi, onde a gente tinha, era cadeiras enormes de madeira, tinta nanquim, essas coisas todas aí no Rio de Janeiro, mas aqui em Brasília não, era tudo leve, tudo fórmica, e, de repente, havia um motivo para isso. Os professores mexiam naquela configuração da sala, que era um atrás do outro, faziam um círculo. Era uma bagunça mudar aquela posição das cadeiras, porque elas arrastam, né? Mas eu dizia, como é que pode agora uma aula no círculo? No círculo, olha só, naquela época já tinha essa figura do círculo. E eu nem estava pensando em capoeira, no sentido de conhecer, não conhecia. E achava aquilo fora de série. E o contato era uma coisa interessante. O professor no centro, a gente tinha toda uma capacidade de harmonia com todos, né? Isso tudo me fez entender que Brasília era algo diferente. Comecei judô em 1963, logo em seguida. Eu me despontei em atletismo, porque era uma coisa genética. Meu pai, talvez, no Exército, tinha esse lado atlético de atletismo, e eu rapidamente, garoto de 13 anos, 14, já estava despontando no colégio público e participando de competição, quando aparece o judô, entro no judô em 63, e nessa época essa CASEB era o que significava para aquela época de ginásio. Hoje tem outro nome, primeiro grau, segundo grau, essas coisas. Mas o ginásio, eram 4 anos. Então, eu completei o ginásio e passaria automaticamente para outra escola modelo pública aqui em Brasília, que se chama, até hoje, as duas existem, Elefante Branco, científico. Aí eu passo para o científico em 1964. Eu sempre ouvi falar de capoeira, assim, mas nunca tinha visto. Eu era garoto também, né? 11 anos, no Rio. Mas a capoeira, todo mundo fala de capoeira, coisa brasileira, coisa da Marinha. Muita gente falava que tinha na Marinha, mas eu nunca tinha me defrontado, eu mesmo, com a capoeira. E no Rio, eles falavam que o malandro usava capoeira, pernada, carioca. Nada disso eu conhecia, mas o nome capoeira, essa batida capoeira, no próprio nome, vibrava em mim.
dentro de mim vibrava de uma empatia assim que não tinha explicação o porquê. Em 64, como eu falei que fui para o Elefante Branco, que era o científico, alguém passou disso, vai ter uma exibição de capoeira, que era uma época que todo mundo era agitado, né? Todo mundo se comunicava assim com uma facilidade. Alguém passou e falou, vai ter uma exibição de capoeira lá em cima, tal. Digo, opa, hoje eu vou ver capoeira. Aí subi, fui lá para ver, pensei que, mesmo sem entender, pensei que era alguém fazer algum show, alguma coisa assim, né? Era uma pessoa só, um baiano, que colocou todo mundo em círculo, sentado, uns sentados no chão, outros sentados em cadeiras, essas cadeiras leves de fórmica e tudo, de ferro e fórmica, né? E ele falando, e eu achava que eu sempre tive assim, um pré-conceito. E quem fala muito, né? Cão que lada não morde. Está falando demais. É o baiano que fala, mas o baiano fala demais naturalmente, né? E foi quando eu estava observando, ele falava e dava um golpe. Ele estava falando sobre a capoeira, né? Explicando o que era. De repente, zum, um golpe passando, raspando a cabeça de alguém que estava sentado em uma cadeira. E eu olhei aquela destreza e falei, caramba, esse falador aí fala bastante, mas tem uma destreza boa. Aí, de repente, de outra pessoa, né? Talvez até fosse uma forma de ele conquistar. A mim ele conquistou na memória. Dava uma, que eu não sabia que era martelo, dava um chute na têmpora da pessoa, que parava bem aqui, assim, bem rente. Eu digo, nossa, o falador aí está me convencendo. Estou na capoeira. No outro dia, eu acho que fui o primeiro a me inscrever na capoeira, em 1964. Por isso que eu estou trazendo essa história. E fui um dos alunos que se destacou rapidamente, junto ao meu mestre. Ele era, para você ver, ele era aluno também no científico, um ano à frente do. Eu estava entrando no primeiro, ele estava no segundo, vindo da Bahia. Ele era filho de um ministro, na época do regime militar. E o primeiro ministro negro que tinha, na época dos militares aqui, em 1964. E ele estava no Elefante Branco, um aluno também, e ele tinha um viés de estudante, aquele estudante político. E esse viés fez com que ele, sei lá, 2 anos e pouco, aqui em Brasília, se metendo em política estudantil, o pai teve que mandar ele de volta para a Bahia, e a gente ficou sem o mestre, sem o nosso chão, mas deixou um legado, fomos nós. Principalmente 3 alunos que se despontaram. O Cláudio Danadinho, que era da Senzala também, mas que faleceu agora há pouco tempo. O Fritz, era um negão, que morava na mesma quadra que o Aldenor Benjamin, era o nome dele, mas a gente depois chamava ele Mestre Arraia. Nessa época não tinha esse título de mestre, era professor, não existia. Mestre era mestre Bima, mestre Pachinha, mestre, sei lá, o Valdemar da Liberdade, Caiçara, Traíra. Isso era o mais próximo da gente, com a idade que nós tínhamos. Mas assim é que eu comecei a capoeira, para não me estender muito, que acredito que você tenha mais perguntas a serem feitas. Ô, mestre, a capoeira que o senhor treinava nessa época desse ano, o grupo chamava Elefante Branco Científico? O colégio se chama até hoje Elefante Branco. A parte arquitetônica dele, quem criou, né, quem fez projetou o colégio, é um elefante desenhado, como se fosse um elefante deitado, né? Mas o nome dele é Elefante Branco. Só que ele era o científico naquela época. Era um segundo grau, digamos assim, né? E esse baiano que dava aula lá, ele não era mestre nem professor nessa época. Para nós, era professor porque estava dando aula para a gente. E o que eu estou te dizendo é que esse título não existia naquela época. Se a gente pegar uma cápsula do tempo e se reportar lá para trás, em 60, década de 60, início, não tinha. Mestre Bimba, por exemplo, ele fez
a academia dele em 1932, se não me engano. E era uma academia que ele tira a capoeira da rua, aquela capoeira que ele fazia também, que ele achava que estava muito misturando, muito assim, talvez mais de exibição do que de eficiência, e achou por bem criar a capoeira regional baiana. Só que ele fez numa sala e fechou. Ele trancava. Aluno, que era aluno, estava lá dentro. Quem não é, não via. Mas essa arte que ele criou, a capoeira regional baiana, ele era um mestre. Ele tinha esse significado de mestre, ele vinha de uma linhagem que é a capoeira como ofício, como um pescador, como um artesão. Naquela comunidade vai ter um mestre. É aquele que tem um conhecimento maior. Era nesse sentido que existia a mestria naquela época, daqueles que sabiam o conhecimento da capoeira por muito já tempo e demonstrado na sociedade, e de repente era eleito pela própria sociedade como mestre. E ninguém tinha dado título para ele. Não existia. Com a morte do mestre Bimba, com a morte do mestre Pastinha, por exemplo, outro mestre, né? Principalmente dos dois, que um representava a Angola e outro representava a regional, que eram as vertentes verdadeiras da capoeira, fez com que, com a morte deles, aparecer no cenário em todo, a capoeira começa a despontar em tudo que era estados do Brasil. De repente, muito mais do que existia na sua essência em Salvador, não é? Principalmente. Os 3 lugares que existiam capoeira, principalmente Salvador, tinha em Recife, até por causa do frevo. No Rio, com as maltas, era uma capoeira diferente. Aquela que eu falei no início da pernada carioca, era uma capoeira que não tinha ritmo, música, mas era objetiva. Não sei nem se tinha muito fundamento da capoeira das senzalas que necessitou para poder criar os quilombos e a fuga. Elas eram muito mais objetivas. São Paulo também tinha, mas esse era o centro. Faltava o resto do Brasil. Com a morte desses mestres de nome, com a música popular brasileira, por incrível que pareça, tudo isso soma, que é o caso do Baden Powell com Vinícius, que se internaram na Bahia e que fizeram todos aqueles sambas afros, os afro-sambas, em que o povo brasileiro aceitou de tal maneira essa musicalidade e que veio da Bahia, toda essa essência africana, que é a nossa ancestralidade. Do brasileiro, principalmente. De quem faz capoeira, então, é uma obrigatoriedade. Mas essa ancestralidade nós tínhamos já no ouvido, no sangue. Essa música bateu de tal maneira que propagou a capoeira, que ela foi descoberta pelo brasileiro, mas nessas décadas aí. Nessa que eu comecei a fazer, não tinha esse título, só para esses que eram os que a gente tinha como nossa ancestralidade. São esses: Mestre Bimba, Mestre Pastinha, Caiçara, Valdemar da Liberdade. E eu tive contato direto com cada um deles. Valdemar da Liberdade, eu tenho um berimbau aí que ele escreve... Oh, meu Deus do céu, esqueci o nome agora aqui. Está bem ali. Ais de Ouro. Ais de Ouro, perfeito. Para poucas pessoas. E eu estava lá na sala dele, na oficina dele, estava até o mestre Peixinho da Cesala nesse dia, por coincidência. E ele me deu esse berimbau, o Ais de Ouro, está ali. E o senhor conheceu o mestre Bimba? O Bimba, rapaz, eu conheci de uma maneira que, se der para contar aqui rapidinho, isso já foi na década de 70. Um dos alunos do mestre Bimba, e que também teve muita produção, foi o Camisa Roxa, que era, já faleceu, o irmão mais velho do Camisinha, que hoje é chamado de Camisa, né? Porque agora tem um abaixo dele, que é o Camiseta, e assim vai. Mas o Camisa Roxa, pelo mestre Bimba, às vezes era mais chamado por Camisa. Camisa. Ele não falava Camisa Roxa, não, ele já tinha apelidado como Camisa Roxa.
mas ele chamava rápido assim, Camisa. Eu não conhecia, aquela época era muito difícil a gente ter essa... Eu era jovem, como é que eu tinha dinheiro para pegar um avião? Não dava, era muito caro. Para pegar um ônibus para ir para Salvador, naquela época, e estudando, né? Era uma época que a gente estava estudando. Não tinha, era mais de 24 horas, cara, era uma coisa difícil. Então, a gente tinha conhecimento de pessoas do Mestre Bimba, que faziam isso, faziam aquilo, davam um salto, não sei o quê. O Camisa Roxa era um dos nomes, Saci, Cascavel, Acordeon, tudo isso era um nome que a gente conhecia, mas não conhecia a pessoa. Eu recebo um telefonema, que naquela época não tinha celular, era telefone mesmo fixo, e o cara falando assim, é o Tabosa? Eu digo, sou. Ah, eu sou o Camisa. Eu falei, esse é um trote. Do Adilson, mestre Adilson aqui de Brasília, que a gente vivenciava muito a capoeira. Eu falei, tá bom. E aí? Falei assim, fui rude até. Ele se sentiu meio estranho e falou assim, não, quem me mandou falar contigo foi o Cláudio Danadinho. Eu digo, você é o Camisa Roxa? Ele falou, sou. Ele pediu, me deu o seu telefone para falar com você. Eu digo, peraí, você está onde? Estou aqui em Brasília, acabei de chegar. Diz, aonde você está? Na rodoviária. Digo, então, peraí, meu irmão. Eu vou te buscar, vou te pegar. Desliguei o telefone naquela época. O celular tem número, né? Antigamente até criaram aqui em Brasília o Bina, que era o número que aparecia. Mas naquela época não tinha. Desliguei e falei, meu Deus do céu, a rodoviária é grande. E eu desliguei. Quando é que eu vou achar esse cara? Não sei nem como é que ele é. Aí liguei para o Adilson. Porra, Adilson, quem me ligou foi o Camisa Roxa. E eu achei que era você, desgraçado. Mas eu desliguei o telefone e ele falou assim, olha, vamos lá para a rodoviária. Eu digo, pô, mas a rodoviária é grande, Adilson. Vamos levar um berimbau. Aí ele vai ver a gente de berimbau. Ele que vê para a gente, né? E não demorou muito, cara. Na hora que a gente entrou Vamos começar pela parte de cima, que tem a parte de baixo. Vamos pela parte de cima, quem sabe ele está passeando, olhando as lojas e tal. No que a gente começou a andar, veio ele em nossa frente, em nossa direção, ele falou, ele tinha a minha descrição. Não conhecia o Adilson, mas tinha a minha. Ele falou assim, você é o Tabosa? Eu falei, você é o Camisa. Opa, papai, isso aqui é o Adilson, também é capoeirista. Aí, só isso, a gente só teve esse contato. Ele era branco, mas ele ficou uma cera, sabe? Um cal de cor. Lá vem o Mestre Bimba. Não fala por que eu estou aqui. Ele não tinha falado nada, ele só tinha falado muito prazer. Eu não sabia o que ele queria comigo, eu não sabia. Aí vem Mestre Bimba, grandioso, né? Olhou e falou, Camisa. Ele falou, mestre, poxa. Aí ele fala, o que você está fazendo aqui? Na mesma coisa, na mesma hora o Mestre Bimba perguntou. Falou, mestre, isso aqui é o Tabosa, é capoeirista. Ele falou, se é amigo do Camisa, é meu amigo também. Ele apertou a minha mão, né? Aí eu apresentei o Adilson. Aí ele falou, e o senhor, mestre? Não respondeu, né? E o senhor, mestre, o que está fazendo aqui? Ah, minha filha mora aqui, ele mora até hoje. E eu estou indo para Goiânia, vou fazer uma exibição lá. Ah, mestre, que bom, tá. E não falou nada. Aí o mestre se despediu e falou assim, desculpe, Tabosa, eu não podia falar para o Mestre Bimba. Olha o respeito que ele tinha. E daquela época era uma coisa muito forte. Que eu quero montar em Brasília um show de capoeira. Ele tinha aquele Olodum Maré e Viva Bahia. Não, o Viva Bahia não era dele, era o Olodum Maré. Era a mesma configuração de show grandão, né? E se eu falasse para o mestre, eu ia fazer um show aqui em Brasília, ele ia ficar chateado, achando que eu estaria fazendo concorrência, porque ele está fazendo esse show em Goiânia. Goiânia são mais de 200 quilômetros, cara. E ele sabia que o Mestre Bimba não ia entender. Mas não dava. Uma outra pessoa disse, pô, não tem concorrência. Quem é de Brasília vai de Brasília, quem é de Goiânia está em Goiânia. E aí ele fez aqui em Brasília, em 72, se não me engano. Eu acabei participando desse show deles. Depois ele levou esse show para inaugurar aquele melhor teatro de Belo Horizonte. Fizemos lá uma temporada, quase que uma semana. Depois ele foi para a Alemanha, me chamou para ir para a Alemanha, aí eu amarelei.
Amarelei quer dizer, eu fiquei no Brasil e logo em seguida montei a minha academia em 1974. Ô mestre, e quando o senhor decidiu, assim, levar a capoeira como uma luta, uma filosofia de vida, o senhor procurou um trabalho, um mestre, ou o senhor mesmo já montou o seu grupo direto? Não, foi o que eu falei. O mestre que nós tínhamos e sempre mantive até hoje foi ele, né? O Aldenor Benjamin, mestre Arraia. Ele, depois que ele saiu de Brasília, ele foi para a Bahia. Tanto ele fez contato com a regional, ele não era aluno direto do mestre Bimba, não. Ele treinava mais, ele era livre, cara. Ele treinava com acordeon, treinava com o pessoal Roberto Satanás, que era todos, não tinha esse título de mestre, ninguém naquela época. Mas todos eram de destaque na capoeira. Esse na Angola. Depois eu vejo naquela revista Manchete, se não me engano o nome, ele no grupo da Angola de mestre Pachinha, substituindo ali, junto com os outros angoleiros, porque o mestre Pachinha tinha ido para a África. Eu digo, pô, meu mestre está fazendo. Ele passou para a gente a movimentação mais da regional. Aí ele estava com essa outra vertente da Angola. Ele vem para Brasília, mostra a Angola para o Barto, e o Barto passa a ser aluno dele de Angola. Então, o Barto, mestre Barto, aqui em Brasília, representa esse meu mestre, que é da regional, a parte da Angola, a vertente da Angola. Mas então, ele saindo daqui, de Brasília, como eu falei, ficamos nós três, o Fritz, o Cláudio e eu, e aí ele diz, bom, eu já fazia judô, eu digo, vou continuar no judô, porque como é que a gente faz? Ele disse, não, mas aí a gente não existia esse negócio, como eu falei, título de mestre. A gente pode dar aula, passar o que ele passou para a gente. Pô, mas como, Cláudio? Não, eu estou sendo chamado para dar aula num colégio CIEM, perto da Universidade de Brasília, UNB. Nisso, de tanta gente treinar, vou fazer uma parte, aconteceu dele me chamar, o Cláudio, para eu conhecer um pessoal no Rio de Janeiro, da Zona Sul. E nós somos da Asa Sul, brincando com eles. E eles queriam me conhecer. Joguei lá com eles, aquela coisa toda. O mestre não era mestre, mas o mentor dele gostou e chamou Cláudio e eu para fazermos parte do Berimbau de Ouro no Rio de Janeiro. Que ia ter esse. Só que a gente não podia aparecer sendo de Brasília, e sim do grupo do Rio de Janeiro, que é o Grupo Senzala, do Rio de Janeiro. E aí eu faço parte, junto com o Cláudio, em 67, 68 e 69, os 3 anos, porque ou tinha que ganhar os 3 consecutivos, ou 5 alternado, o Berimbau de Ouro, que era anual. A Senzala, e eu fazendo parte dela, junto com o Cláudio, participamos dos 3 anos consecutivos que a Senzala ganhou. E nós ganhamos, então, o Berimbau de Ouro. Quando eu volto para Brasília, já 69, volto de todas as horas de férias, né? A UNB, a Universidade de Brasília, me chama para implantar a capoeira lá dentro, substituindo numa proposta que foi interessante. Em 1969, os universitários estavam muito livres. Era uma época mais de tentativa de liberdade, né? Do ser humano, de modo geral. Eles não queriam fazer educação física. Então, alguém lá falou, olha, então vocês têm que fazer educação física. Então, vou dar outra saída para vocês não irem para o campo, fazer corrida, jogos, tal. 3 modalidades, capoeira, judô e karatê. Chamou os 3 professores de cada área e vocês vão fazer e vão se matricular. Se vocês estiverem matriculados, vocês estão isentos da ginástica, da educação física, mas vão ter essa presença. E assim, eu comecei em 69 com essa finalidade. Eles propuseram aos alunos da universidade que eles poderiam mudar de modalidade a cada semestre ou continuar. A capoeira, com a sua magia, fez com que eles não mudassem para outra modalidade.
E os outros começaram a vir para a capoeira. Nossa, eu fiquei com uma turma mais de 100 alunos. Tiveram que me transferir para um anfiteatro enorme para poder dar aula. Então, aí esse momento, não sou eu que estou fazendo a capoeira. A capoeira me conquistou. Eu não podia fazer mais outra coisa. A minha responsabilidade agora cada vez aumentava mais. E quando o dia... Eu pensava apenas que eu ia fazer como um esporte de luta, como eu fazia o judô. Não ia ser o meu propósito de profissional, digamos assim, futuro. Não. Eu estava estudando para o fiz bacharel de Direito. Achava que ia ser advogado, essas coisas todas. Mas consegui terminar a faculdade, mas a capoeira me tomou de tal maneira o tempo da minha vida que virou a profissão. E até hoje é ela que está comigo. Eu fui, então, conquistado pela capoeira. Eu a escolhi, pela vibração que existia, pela afinidade que existia, mas o fato de ser e ter sido como uma filosofia de vida, profissão, tudo foi a capoeira que me fez. Nessa época que o senhor dava aula em Brasília, o senhor começou um trabalho em Brasília. Havia outros capoeiristas, havia outros grupos nessa época? Havia. Por exemplo, o meu nome dele, eu vou ter que me lembrar o nome dele. Ele veio. Muitos capoeiristas passaram por Brasília, né? E foi quem começou a roda de capoeira na Torre de Brasília, onde hoje o CAU, há muitos anos o CAU, é quem toma conta de uma roda pública. E nós tínhamos contato. Só que ele era um capoeirista que tinha alunos, mas lá no trabalho dele com a parte pública, digamos assim. Quem mais? Tinha o Adilson. O Adilson tinha um trabalho bom nos colégios. Naquela época, a capoeira era feita em colégios. A primeira, aqui em Brasília, que foi formalizada, capoeira, academia formal, foi a minha. Não existia academia de capoeira. Existia o grupo que dá aula no clube tal, o grupo que dá aula na escola tal, escola pública mesmo. E assim era. A primeira foi a minha, em 1974. Mas o senhor, nessa época que o senhor dava aula, o senhor frequentava essas rodas de capoeira que tinha, como a Roda da Torre e os outros capoeiristas que desenvolviam um trabalho? Sim, a gente tinha que normalmente teria que ir lá. O Mestre Gato, por exemplo, da Bahia, o gato preto mesmo, ele veio para cá, ele foi dar aula em uma cidade satélite aqui perto. Várias vezes eu fui lá. Eu até formei um dos mestres dele que está até hoje aqui em Brasília, representando a capoeira Angola do Mestre Gato. Então, havia Brasília sempre foi uma cidade com essa característica, porque a gente aqui tem muito espaço, né? Desde a época da inauguração. Então, a gente tem espaço para correr, a gente tinha espaço para pedalar, para nadar, praticar esporte. Então, aqui foi um celeiro de atletas que partiu para tudo que foi Estado e se conseguiram status até para fora. Então, a gente na UNB, por exemplo, existia lá o encontro de todas as modalidades de luta. Karatê, taekwondo, judô, capoeira. E a gente estava junto, malhando, fazendo ginástica. Não era dando aula, não, fazendo ginástica. De repente, vamos correr. Todos corriam juntos, pelo meio do mato. Nós que criamos um percurso de cross, não existia isso naquela época. Eu criei um treino pedindo autorização para o professor de natação, que adorava ver a gente malhando, né? Na piscina de 50 metros, um entrava e o outro esperava. Já corria tentando pegar o outro, ele saía, tinha que correr. Toda a piscina por fora, entrar de novo
não sei quantas voltas. Nossa, o professor de natação queria fazer isso com os alunos dele. Então, essa confraternização e esse respeito. A minha primeira academia foi montada porta ao lado de uma academia de karatê. Nós somos amigos até hoje. Ô, mestre, e nessa época de Brasília, a capoeira já era tão violenta, esse período, nessa época, como o pessoal fala, como todos de Brasília fala, que a capoeira de Brasília era muito violenta. O senhor chegou a pegar essa época no início? Claro, eu iniciei. Na verdade, eu iniciei a capoeira aqui, fora o meu mestre, mas ele teve que ir embora. A verdade é o seguinte: 19 não foi aí, eu comecei em 64, na década de 90, não só em Brasília, como todo o Brasil, por algum inconsciente coletivo, o capoeirista começou a ele querer uma autoafirmação com que a capoeira fosse eficiente. Eu acredito que nessa época que começou a ter lutas MMA, essas coisas todas. E começaram aquela influência também de mais conhecimento, quem sabe, das maltas do Rio, onde as maltas não podiam se cruzar. Eles eram capoeiristas, mas eles se matavam, se batiam. Não sei o que é, houve alguma coisa no inconsciente coletivo que um queria provar, um grupo, aí que eu estou falando do grupo, que eu não gosto, nunca gostei. Grupo remetia a maltas. Um grupo não podia encontrar com outro grupo, ia querer mostrar que era aquele grupo tinha uma capacidade superior a essa de cá. Aí a pancada começava a acontecer. Mas isso não aconteceu só em Brasília, aconteceu em vários lugares. Agora, em Brasília, eu tinha uma academia de nome já, foi a primeira que eu estou te dizendo. Eu dizia: olha, para os meus alunos, não entre nessa confusão. Mas se a gente não mostrar, a gente tá fora desse contexto. Eu digo: e por que você tem que provar? Eu tenho alunos meus hoje, são mestres de capoeira, mestres, tem grupo, fortes, e que relembram e dizem: você falava isso. Mas a gente achava que tinha que provar. E você tinha razão, mas eu dizia: não vão. O nosso treino aqui não é suficiente. A gente treina aqui técnica, a gente derruba, a gente bate, tudo dentro da técnica. Mas lá não, passava da técnica. Passava. Quando alguém dava uma queda, a gente sabia que ali ia ter confusão. Eu fui em Salvador, o mestre Ezequiel, que é da regional, me levou no interior lá de Salvador para ver uma roda. Mais uma vez, uma coincidência, Peixinho estava lá. Ainda bem, porque eu não me senti sozinho. A roda era tão solta que eu dizia: pô, isso que é capoeira, nós estamos passando em Brasília, a gente não pode dar um toque em alguém que já confusão. De repente o cara tomou uma rasteira, cara, e caiu no chão. Eu falei: ih, Peixinho, chega mais para trás que agora a confusão vai começar. Peixinho é mesmo. Porque no Rio também era assim. A gente chegou um pouco mais atrás, o cara caiu, o outro que estava em pé deu a mão, ele disse: ele vai pegar a mão, vai dar uma cabeçada, ou já vai sair de benção. Não, levantou, volta do mundo, de novo o jogo continuou. No que ele caiu, toda a galera gritou. Ainda tem essa. Imagina se aqui em Brasília gritasse. Aí é que a pancada comia. E jogou, caiu umas 3 vezes. Cara. As 3 vezes ele levantou, deu a mão, depois parou. Eu digo: cara, isso é capoeira. É isso a filosofia da capoeira. Não tem queda na capoeira, então não pode cair. No judô não tem queda, é só queda. Não pode derrubar. Não existe isso. Na capoeira estava existindo. Aí, graças a Deus, depois, 10 anos, hein? Levou uma década. As pessoas começaram a entender que não era por aí. Aí mudaram muito, começaram muitos saltos, muitos saltos, muitos saltos, muita distância um do outro. A capoeira também perdeu alguma coisa nesse sentido. Agora é que a gente está começando a entender, tem que jogar dentro, tem que aceitar. A capoeira, ela sofreu por uma capoeira luta, né, mestre? Mas assim, a capoeira, ela sempre foi considerado luta. Mas passando o tempo, passando os anos, assim, a atualidade, as gerações, a capoeira foi deixando um pouco de ser luta, de ser jogo e ser luta. Mais lutado, mais autoafirmação,
mais formação e pouca informação. Na sua opinião, como mestre de capoeira e educador, você acha que a capoeira tinha que resgatar as vertentes de Bimba ou continuar com as novas gerações que estão chegando? Eu acho que a capoeira luta, ela tem o seu momento para isso. Jogo é a sua forma de ser. Jogo. Para mim, jogo é a sua forma de ser. Como é que você vai treinar? Você vai treinar luta? Então você vai estar fazendo uma, um, um viés da capoeira que é a luta. Mas a aula em si não é só luta, é jogo, é técnica, é treinamento. Não tem luta ali. A roda é jogo. Ela pode ter momentos de luta, mas ela é jogo, sempre será jogo. O escravo da senzala, ele não treinava luta, ele treinava a dança dissimulada, o jogo, a brincadeira, mas ele estava treinando para a luta. A essência estava lá dentro da luta quando precisasse. Até hoje é assim a capoeira. Para mim, a filosofia da capoeira é assim. Agora, o que ela difere daqueles esportes que é só de luta? O que eu sempre falo hoje em dia. As pessoas tentam colocar a capoeira só como luta para ir para as Olimpíadas, não sei o quê. Vai engessar o que ela tem de maior. As diversas vertentes que até hoje ela usa o tempo todo. Não pode desassociar como quase você jogou para cima de mim e eu estou saindo de rolê. Luta, jogo, não pode desassociar. Está tudo englobado. Por quê? O judô Jigoro Kano tinha uma filosofia. O bambu envergava, mas não quebrava. Usava isso como uma sutileza para fazer o movimento e derrubar. Mas eles nunca mantiveram essa história, essa essência no bojo do seu esporte. Por quê? Porque eles engessaram para a luta, para a competição, para propagar para outros países e para ir para as Olimpíadas, essas coisas todas. Karatê, os samurais, tudo isso tem uma ancestralidade que eles abandonaram. Não falam. Hoje, um professor, um mestre, ou sensei, de um esporte desse, ele vem como aluno, vem como sensei, não é? Você está vendo ele na progressão dele. Dali, ele aposenta e não é mais nada. Porque não tem a história para ele sustentar numa palestra, por exemplo. Capoeira não abandonou a sua ancestralidade, nunca. Não abandonou a sua história, de como veio, como está, como evoluiu, nunca. Não desassociou e não deixa engessarem para ser só uma luta. Quer fazer luta? Vai lá para o ringue fazer, vai lá para o MMA, vai para outro tipo de luta de octógono, mas você chega lá, você diz assim, eu faço capoeira, mas você tem que fazer no octógono, capoeira, jiu-jitsu, karatê, tem que saber tudo, de luta. Não adianta. Aí eu sou um capoeirista, sim, eu sou. E eu estou ganhando porque eu estou dando golpe de capoeira, mas se eu não souber o jiu-jitsu, eu estou ferrado como lutador. Mas a capoeira não. A capoeira faz com que um mestre que aposentou possa estar contando hoje para você toda essa história, que é o meu caso. Então, mestre, deixa eu pegar o gancho que o senhor falou. O senhor falou assim que a capoeira, ela é uma dança. Só que assim, aí eu te pergunto, na época da escravidão, eles lutavam para se libertar. Como que a capoeira hoje ela é considerada uma dança, no seu ponto de vista? Eu não falei que era uma dança, eu falei que ela era um jogo e que os escravos dissimulavam com uma dança ou uma brincadeira, porque às vezes não era nem dança, brincadeira de um bicho dando cabeçada no outro, amarrada, né? O bode, a zebra, não sei o quê. Isso tudo era dissimulado para a luta. Mas hoje a gente não. A dança hoje ela entrou economicamente quando criaram o Viva Bahia, criou um show afro,
onde entrou movimentações dos orixás, o maculelê, a, a dança mesmo de, de um capoeirista com a dançarina, ela nem era capoeirista, com a capoeira do amor, uma coisa coreografada. Tudo isso era apenas econômico e conquistava a nós brasileiros, que temos isso no sangue, facilmente. Agora está conquistando até os europeus, cara. Eles estudam a nossa história. Então, a dança é nesse sentido. Mas a capoeira em si é jogo e pode ser luta. Mas tem que ser a história, no bojo de tudo isso. Ô, mestre, e hoje, com tanta informação que temos hoje no mundo, tecnologia, internet, você acha que a capoeira ela está sendo menos divulgada nas escolas, como ela devia ser ensinada como uma matéria extracurricular para os alunos? Pelo menos para os alunos saber a teoria, a capoeira, de onde que ela veio. Você acha que seria necessário e obrigatório ter nas escolas? Ela já está, de certa forma, ela já existe nas escolas. O que está faltando, e é difícil conciliar aí agora, por exemplo, a escola aceitar que o professor ou aquele que detenha, hoje dá para deter o título de mestre, traga para a escola o conhecimento dessa, dessa modalidade, dessa, desse potencial que é brasileiro e que teria que estar na escola. Esse potencial brasileiro de luta, de jogo, que é a capoeira, ela se confunde com a história do Brasil, né? Desde o início. Dos escravos chegando, dos quilombos, 100 anos de quilombo, tudo isso é importante para a escola entender. Que a história conta de uma forma embranquecida do que aconteceu historicamente. O mestre poderia contar de uma forma mais verdadeira. Mas a escola vai pedir para ele que ele tenha um curso formal para poder dar aula. Ou então ele vai ganhar muito, sempre pouco, e não vai ter estabilidade profissional dentro de uma escola. Eles têm razão, porque o professor que vai dar aula de educação física ele vai ter que fazer uma faculdade de educação física. Então, mas o senhor acha que um educador de capoeira, ele não tem uma capacidade de dar uma aula sem ter uma formação acadêmica? Ele tem, na parte da capoeira, mas eles vão deixar o professor dar aula de capoeira, que é uma modalidade física. Como eu entrei em 69 e a universidade teve essa capacidade de dizer: você está substituindo aqui a educação física, sem naquela época eu ser professor de educação física. Foi muita coragem deles, foi muita abertura da universidade, um momento de abertura. Né? Agora, hoje em dia, não, hoje está muito mais fechado. Você tem que ser formado em educação física para dar aula de capoeira. Não, você podia ser formado em filosofia, você podia ser formado em outra modalidade, ter um curso superior, mas você pode dar aula de capoeira, porque você é professor, é formado em história. Ótimo. Então você vai juntar a sua formação de professor de história com a história da capoeira. E a capoeira física. Eles não aceitam ainda que, como a gente trabalha com a parte física, a gente teria que ter um conhecimento maior da parte física, que nem quem sai da faculdade tem. Você sabe disso. A gente termina uma faculdade não está sabendo nada, vai aprender mais agora na prática. Mas está assegurado pelo sistema de que tem uma formação. É complicado. Mas eu acho que deveria, sim. Se você quer a minha pergunta simples, sim, deveria. Tem todo o poder para fazer isso. Porque a formação acadêmica, ela abre portas, né, mestre? Vamos fazer realista que ela abre. Mas, assim, o capoeirista, no decorrer do ano, dos tempos, assim, ele tem tanto conhecimento, tanta capacidade, que se você for somar todos esses anos que ele treinou, ele tem mais de 10 faculdades e sabe muito mais do que um cara formado.
Então, assim, hoje, peraí, mas hoje o educador de capoeira, ele tem tanto conhecimento quanto uma pessoa formada dentro de uma universidade. Eu concordo. Mas o sistema não vai aceitar isso. É o sistema que não aceita, não somos nós. Eles ainda vão bloquear, mesmo porque eles concorrem entre eles mesmos. Você pode ter a formação, mas para você entrar lá, você vai ter que passar num concurso, fazer isso, fazer aquilo, aquilo. Imagina quem não tenha nem a formação ainda vai ter que entrar nessa seara de mostrar que tem essa capacidade. Só quando existe um. Olha, existem colégios, não estou dizendo que não exista totalmente proibido, não. Existem colégios que estão fazendo esse tipo de coisa. Eu conheci em Palmas, Tocantins, um colégio. Esqueci o nome. Beatriz Rodrigues, é um nome assim. Colégio público. Colégio que tem um índice de pessoas com aquele espectro autista. E eles viram a importância que tinha a capoeira, porque esses que tinham espectro autista se identificaram muito com a capoeira e houve uma evolução em todos os sentidos, até intelectual, que é o propósito da escola, da aula, tudo que é forma. Mas eu não conseguia. Os garotos totalmente ali ausentes. Com a capoeira houve uma melhora, o colégio achou importante e trouxe, claro, com uma seletiva que eles próprios têm lá, o professor de capoeira para estar dentro da escola. No sistema de carga horária normal, como dos outros professores. Houve resistência, o professor de educação física, houve resistência, o professor de história, mas o colégio peitou. O colégio viu que não era só isso. O resultado não está ali, nesse probleminha, que é, porque você não tem a formação disso, daquilo. O resultado está maior que isso. Os garotos com espectro autista se evoluindo. E qual é a mola disso? A capoeira. Ô, mestre, no começo da entrevista, o senhor falou que o senhor não gosta de chamar grupos de capoeira por um nome. Eu entendi o seu ponto de vista em questão assim, mas por que o senhor não gosta que coloque um nome no grupo? Porque será homenageado a alguma malta, vai ser uma formação. Mas o senhor acha que um grupo não tem que ter um nome? Um grupo tem que ter um. Você concluiu? Concluiu? Sim. O grupo em si, se tiver que optar por um nome grupo, tem que ter um nome. Mas veja, é porque fica difícil hoje a gente está conversando, mas o que era em 1964? Porque 1964 para cá são 61 anos, né? 51 anos, né? 662, 61 anos. Muito bem, há 60 anos atrás, vamos lá, 60, 50, 5 décadas atrás, para mim, tinha uma força muito grande esse nome grupo e esse nome malta. E eu tinha uma grande responsabilidade, cara. Se eu estava montando a primeira academia de capoeira, Brasília tinha 14 anos de idade. A capital da República tinha 14 anos de idade. Aqui só vieram os funcionários públicos de todo o resto, de todos os estados do país, inclusive da Bahia. Mas os que vieram para cá, vamos supor, da sua maioria, estou falando, funcionário público, eu não sabia nem o que era capoeira, mesmo sendo baiano. Porque o fato de ser baiano não tem que obrigatoriamente saber o que é capoeira, principalmente naquela época. A minha preocupação, então, montando a primeira academia de capoeira, que eu não tinha nem noção como era uma academia de capoeira. Tanto é que eu fui obrigado de criar o Salve, que hoje tem até agora, foi fulano, Beltrano que fez. Eu fiz o Salve. Eu tive que colocar uma graduação que não existia. Não existia naquela época. Eu tive que criar baseado nos orixás, como não a religião, como uma homenagem à nossa ancestralidade. São os 7 orixás da Umbanda. Porque se fosse candomblé, eu estava perdido, porque é muito confuso. Mas o que eu estou querendo trazer para você? Que a minha preocupação era mostrar para a sociedade brasileira, que tinha 14 anos, que estava gente de tudo que é estado,
que a capoeira era uma coisa também importante como esporte, como cultura, como tudo isso que a gente está conversando aqui. Mas ele não sabia, e eu tinha que apresentar isso. Então, se eu já entro com essa confusão da malta e do grupo, eu achei que eu não podia mexer nesse vespeiro. E eu achava que era muito a Academia do Mestre Bimba, né? Centro cultural, ele era também uma coisa, ele era um cara preocupado com isso, cara. Centro cultural físico. Ele não montou academia, ele não montou grupo, ele não, sabe? Nem falava em capoeira físico. Depois ele falou centro cultural capoeira baiana, né? Porque era capoeira regional, porque era a região da Bahia. Depois ela tomou proporção maior. Então, a minha preocupação era justamente aí. Como é que a sociedade vai me ver? Como é que a sociedade vai ver a capoeira? Junto dos outros esportes que tinham nome aqui e já tinham projeção. Aí eu quis fazer da forma mais tranquila possível. E eu sempre achei, da minha parte, do que eu estudei, sempre achei. Malta era uma coisa problemática na sociedade carioca e seria, talvez, assim, um braseiro para que um dia acender de novo, como aconteceu na década de 90. E quando o senhor sofreu assim, algum tipo, sofreu não, vamos dizer assim, quando o senhor teve a necessidade de montar um sistema de graduação do seu trabalho de capoeira, né? Logo quando eu iniciei a academia, como eu queria mostrar ela toda organizada, eu só pude criar na minha vivência, na minha experiência com o judô, em que eu via não só a prática de si do judô, mas a estrutura, como é que é esse respeito ao mestre, que lá a gente chama de sensei, o comportamento, como é que inicia a aula, como é que termina, porque eu não tinha. Mestre Bimba tinha uma academia que seria, para mim, o espelho, mas era fechada. Os alunos não podiam contar como é que era lá dentro. Ele expulsava. Podia ser o aluno mais graduado que fosse, ele expulsava. Aos poucos ele foi abrindo a guarda em relação a isso. Então eu estava querendo organização. No que eu abro a academia e os outros do lado de uma academia de karatê, os alunos dizem assim: na capoeira não tem graduação, não? Porque a graduação é importante. De certa forma, a graduação é importante, porque ela é importante e é uma armadilha ao mesmo tempo. Eu caí nessa armadilha. Porque eu criei. Por quê? Quando você dá condições de aferir o progresso de alguém através da graduação, é bacana. Tanto para você que está dando e para a pessoa que está recebendo. Poxa, recebi essa graduação, então é sinal que eu estou evoluindo. Então, palmas. Só que depois isso criou uma exigência tão grande que virou uma armadilha. Quando chegou na corda vermelha, então, todo mundo quer ser vermelha. Agora todo mundo quer ser branca. Mas naquela época, eu digo, não, se os alunos estão pedindo, eu vou ter que fazer. Eu quero a capoeira bem organizada. Fui para a senzala, sempre ia, no final de ano. E o Peixinho, junto com o mestre Peixinho e mestre Tamar, eles montaram na Travessa Angrense a senzala. Aquela senzala da nossa época, de 67, do Berimbau de Ouro. E eles estavam começando com uma graduação. Eu digo, eu sou da casa, vou levar. Peixinho, posso levar essa graduação? Pode. Só que era uma graduação muito parecida com a do judô, e eu já vinha do judô, e eu não queria misturar judô e capoeira. Aí eu não aceitei. Para mim, né? Caramba, como é que eu vou fazer agora? Eu já estava contando com isso. Os alunos estão esperando. E foi quando eu estava em frente do aquele que a gente diz assim, coincidência, casual. Não existe isso. As coisas acontecem por alguma razão, convergida pelos astros que te botam ali. Eu estava na rua, olhei umas contas, vi colorido, eu digo, eu preciso de cor, eu preciso fundamentar a cor. Aí eu vi essas cores, olhei, entrei, vi assim, casa de Umbanda. Aí eu digo, o que é isso, pessoal?
Não sabia nada naquela época. Isso aqui ela falou, eu vi que era um colar. Eu falei assim, que colar é esse? Ela falou, não, esse aqui é a guia de um orixá. Esse aqui é verde, Oxóssi, da mata. E aquele ali, marrom, Xangô, era da justiça. E amarelo, essa aí é da Yansan, dos ventos. Aí eu falei assim, não tem uma que junte todas elas? Tem. A guia dos 7 orixás que regem a Umbanda. Eu digo, me dá aqui que eu estou sentindo algo importante que vai acontecer. Vou homenagear a ancestralidade através, como eu não podia fazer a parte africana, porque o candomblé, cada nação tem uma coisa cores diferentes para o mesmo orixá. Mas esse estudo foi sintetizado aqui no Brasil, a religião afro, pela Umbanda. E ela não, ela é mais focada. E eu pensei assim, depois de eu estudando, tentando mais entender as coisas, o ser humano, para ser equilibrado, ele tem 3 forças, 3 pilares. Se tiver os 3, ótimo, mas tem que ter pelo menos um. Um é a família. 2 é o trabalho. E o terceiro, eu não vou falar religião, porque senão as pessoas confundem isso com religião. Fé. Fé. Acreditar em algo. Família, eles não tinham, os africanos que vieram para cá. Trabalho, escravizado não tinha trabalho, mas ele tinha fé. A fé moveu esses caras, esses que vieram aqui, a criar capoeira em solo verde e amarelo. Como diz Paulo César Pinheiro, nosso compositor, ele fala assim, capoeira foi parida em solo verde e amarelo, foi parida aqui, foi criada aqui. E esse foi o sentido que eu dei para sustentar a minha graduação baseada nos orixás, baseada na Umbanda. E eu apresentei isso desde 64. E a capoeira aqui em Brasília estava estruturada e muita gente seguiu isso aí. Ô, mestre, mas assim, uma pergunta. Qual que são as cores que o senhor implantou nesse sistema de graduação? Veja, quando eu falo para ela assim, tem alguma... Aí é a guia, já estava entendendo como guia, que tem tudo isso, ela falou, tem. A guia que rege a Umbanda, são 7 orixás. A senhora tem? Ela tem. Aí eu comprei. E como é que eu vou entender isso? Aí eu comprei um livro chamado O Exército Branco de Oxalá. Aí eu leio para entender. Mas o que eu fiz aqui? Eu olhei aquela guia e falei assim, nada acontece por um acaso. Vou seguir essas cores da guia. A guia que tinha lá era azul, que é Iemanjá. Marrom, Xangô. Verde, Oxóssi. Amarelo, Yansan. Roxo, Oxum. Vermelho, Ogum Guerreiro, que eu já usava o vermelho, eu não contei isso para você, que no Berimbau de Ouro, os 3 anos que a gente ganhou, nós usamos a corda vermelha e não era ainda uma graduação, não existia isso naquela época. E passou a ser uma graduação só dos que davam aula, que é a corda vermelha da senzala, e eles têm o limite até isso. Eu acho muito bacana isso da senzala. Eles mantêm a tradição, a vermelha é a última. Não importa se o cara recebeu agora, não importa se ele é lá de trás, não importa, é vermelha. E eu já usava a vermelha também, né? 69, 70, praticamente quando eu montei a academia, a corda vermelha ela vai se impor aqui. E eu já era vermelha, então veio na sequência azul, marrom, verde, amarelo, roxa, vermelha e branca, que é o Oxalá, que é a luz. Digo, não, esse vai ser para o mestre Bimba, mestre Pastinha, mestre muito mais alto, eu nem pensava em chegar nela. Hoje em dia, rapaz, tem de branca aí, não dentro dessa minha filosofia de graduação, mas os outros acharam por bem colocar a branca como sendo mestre dos mestres já. Me fala uma coisa, a corda de aluno,
pelo sistema de graduação que o senhor criou. Qual que é a primeira, mestre? Mira, mestre. É crua. A, seg- a segunda, qual que é? Qual que Aí é? seria o batismo. Quando ele entra no batismo, quando ele é batizado, ele receberia azul. Azul. Então, assim, eu quero te fazer uma pergunta nesse sentido das graduações. O senhor acha que, como a graduação do Grupo Senzala era uma graduação que foi uma referência para o mundo da capoeira, nunca criticaram ou contestaram o senhor, falando com essas cordas mais escuras, como azul, marrom, verde, sendo uma das primeiras graduações, não seria uma corda fora do contexto? Porque são cores fortes e para aluno. Eu já sofreu algum tipo assim de represária sobre isso, mas Não, não, eu vou te dizer por quê. Porque a única graduação oficial que nós temos, a única, foi criada em 1972, um pouco antes da Senzala e um pouco antes da minha. Através da Confederação Brasileira de Pugilismo. Existia um departamento dentro, porque não existia, naquela época, para ter competição, tinha que ter um órgão. O órgão era a Confederação Brasileira de Pugilismo, que abrangia qualquer esporte que não tivesse uma federação. Naquela época, o judô. Depois do judô teve a FEMEJU, a Federação do Judô. Mas antes, passava para ter competição, era pelo judô, o karatê, qualquer um. E a capoeira estava lá. Esse departamento criou uma graduação que não foi. Não, ela existe, é aceita, mas não foi aceita pela maioria. A própria Senzala já deu as costas na mesma hora. Que era baseado nas cores da bandeira do Brasil, por ser brasileira, e entrelaçadas, dependendo do grau. Não sei se eu não estudei ela. Verde, vamos supor verde. E a próxima seria amarela? Antes de passar, é verde e amarela. Depois, antes de passar para verde, amarela e azul, vem as três. A gente não gostou. E depois disso, o que surgiu de forma de graduação não foi normal. A ponto de ninguém questionar. Vai criticar como? Por quê? Cada um tem a sua razão. A minha está fundamentada. E as outras que não estão nem fundamentadas? Mas que existe. Existe. o que eu digo assim, é em questão assim, hoje surgiram muitos tipos de graduações, cores de graduações. Se a gente for pegar do mestre Bimba, é o lenço, aí veio Rio de Janeiro, foi o sistema de corda, aí São Paulo, cordão, cordel. Na sua opinião, o senhor acha que as cordas deviam ser só cordas, cordão, cordel ou lenço? Veja bem, vamos começar por parte. O mestre Bimba não fez uma graduação. O lenço não era uma graduação. E tanto é que você recebia o lenço e nunca mais usava esse lenço. Como é que poderia ser uma graduação se você não está com aquele lenço e alguém dizer assim, pô, mas aquele cara ali é lenço verde? Não, era simbólico. Era um estágio que ele fazia você passar e tinha um prêmio, uma medalha e o lenço branco, o lenço colorido. Essa medalha era colocada numa gaveta e esse lenço era colocado numa gaveta. Nunca mais tirado dali. Então, não tinha o simbolismo de graduação. A primeira foi a que eu estou te falando, a Confederação Brasileira de Pugilismo. E ela não era corda, ela era cordel. Foi a primeira a ser chamada de cordel. Eles que chamaram de cordel. Já na Senzala, a gente estava usando corda antes de ser graduação, que era a corda vermelha, e passou a ser corda. E a Senzala foi um divisor de água em tudo, tanto no berimbau de ouro, a forma como a gente já se apresentou, e ali demonstrou a capoeira um pouco mais atlética. Assim, ela já era, mas a gente se apresentou, por exemplo, com uma calça que não era chamada de abadá na época, sem blusa, porque todo mundo era malhado naquela época. Olha o que eu falei no iníciozinho. Zona Sul, Asa Sul.
A gente aqui era também estudante, malhava, corria, fazia. Eles lá, surfista, malhadores e tal. Então, isso tudo foi um divisor de água, de espelho para toda a capoeira. São Paulo teve diversos. Teve o pessoal do Bimba, Mestre Bimba, teve o pessoal que também tinha muita influência também com a senzala e vice-versa. Eu acho que lá deve ter cordel e corda. Eu acho. Teve um mestre também das antigas, que é o da Sena Vox, e criou a capoeira estilizada. O dele era uma fita, uma finura da largura de um dedo, por exemplo. Uma fita. Queria que todo mundo usasse a fita, que era muito mais nobre, porque a corda, o barbante, simbolizava amarrar uma coisa sem valor, tal. A filosofia dele. A gente não aceitou. A corda, eu acho a coisa mais própria para a capoeira. Eu acho que, sabe como uma coisa é definida sem estar definido, mas está implícito no mundo inteiro hoje em dia. Se você for observar, a corda é que mais se propagou. Não foi cordel, não foi nem fita. E tão pouco lenço. Mas assim que eu falo, hoje tem um cordão, e o cordão de ouro implantou e já está há muitos anos a tradição dele. Então são várias cores misturadas em uma só. Comunidade de mestres, de grupo, o senhor acharia que eles deviam colocar só corda ou só cordão, na sua opinião, sem o título de graduação? Da minha opinião, para minha opinião, eu optaria por corda, porque ela já está no conceito e no inconsciente de quem faz capoeira. Não está naquele que já usa o cordel, não está naquele que usa, sei lá, cordão, não está nesses, mas na maioria está corda. Corda de capoeira. A corda não faz o mestre. Tem muitas filosofias aí, ditos, que a corda não anda sozinha, sabe? Sempre, se você for observar, tudo fala corda. Se a gente for para esse lado da nomenclatura que é mais usada e o que passa a ser forte e que vai definir, eu vou pelo lado que eu estou ouvindo, corda. Mas teria que todos os capoeiristas sentarem à mesa e definir a coisa mais difícil que existe. É melhor deixar implícito, porque ela mesma vai se fortalecendo sozinha, porque isso faz bem para a arte, a capoeira. Pode ter certeza, no exterior é corda. Eles sabem por quê? Porque nós propagamos com corda. O mestre, em questão de título de mestre e cor de graduação, hoje tem muitas cores de graduação, como vermelha, preta, cinza, branca. O senhor, como mestre de capoeira, com essa visão que o senhor tem de capoeira de todos esses anos, o senhor acha que a graduação de mestre tinha que ser vermelha ou branca? Eu vou dizer uma coisa para você. Em 1980, mais ou menos, por aí, lá em Curitiba, o mestre Burguês fez um evento maravilhoso e estava muita gente de todo o Brasil. Todo o Brasil. Todos os estados estavam lá representados. De repente, como estava sendo fervilhando esse movimento e todo mundo estava unido no mesmo propósito, aquele grupo estava forte. Vamos unificar as graduações, porque tinham várias graduações. Tinha o pessoal de Belo Horizonte, os mineiros, tinha o pessoal de Itapuã, que representava a Bahia, tinha o que mais? Tinha gente do Rio de Janeiro, tinha de tudo que é lugar. Eu digo, olha, não mexe com isso, porque na capoeira é confuso. A pessoa que tem a sua história própria, que montou a sua própria graduação, vai abrir mão? Não, tem que abrir, porque nós estamos aqui fazendo uma coisa unificada. Digo, olha, então vamos fazer o seguinte, já que tem várias graduações, vamos fazer uma enquete. Tem a minha, que é dos orixás,
Aí botou-se para a votação. Ganhou a minha. Eu falei assim, agora chegou o momento que vocês falaram, que abriria mão da sua. Tapuã, tu não vai abrir mão da sua nunca, cara. Sua Suna, vá, você não vão. Por que que a gente não faz uma... Já que estamos querendo fazer uma coisa só, estamos todos aqui reunidos, vamos fazer nós, agora, sentar e ver o que a gente pode fazer. Mas vou falar uma coisa para vocês. A minha ganhou, mas ela sofreu uma crítica. Que eu faça essa homenagem à ancestralidade, ao africano, à religião afro, sem ser a religião misturada com a capoeira. Não, só a homenagem. Mas faltou uma grande homenagem, que ela era brasileira. A bandeira do Brasil. Sofri essa crítica e, olha, achei certo. Pô, tentaram fazer uma, rapaz. Eu digo, ó, só fiquem atentos a isso. A minha ganhou, mas tem esse detalhe. Rapaz, eles fizeram nada da minha e juntaram praticamente três cores, né? Verde, amarelo, azul e branco. O branco naquela época a gente nem pretendia. Aí fizeram verde, amarelo e azul clarinha, você falou da força da cor, mais escura, e verde, amarelo, azul de novo, escuro. E aí, mais outra cor branca, alguma coisa lá. Eu digo, vocês estão doidos, porque verde, amarelo, azul, tudo bem, cores da bandeira do Brasil, clarinho, legal. Aí vai de novo verde, amarelo, azul, escurinho. Aí o cara que é o mais alto, mais graduado, treina pra cacete, vai descorar, a cor vai ficar clarinho. Porra, vai confundir. Quem vai lá na frente? Ou seja, a gente não consegue uma organização, cara. Deixa eu te fazer uma pergunta. No seu grupo, qual que é a corda de professor no seu segmento? Ele passa, ele é no contramestre. Contramestre ele já pode dar aula, né? Eu tenho contramestre. E depois de contramestre é mestre. É a vermelha. Mas antes é a marrom. A marrom, já que você me perguntou, antes que você me dê uma rasteira, depois de tudo isso que eu te contei, com essa crítica que eu levei das cores do Brasil por causa da bandeira, teve um outro evento lá no Piauí, que tentaram unificar todos na branca e eu fui contra, aí eu saí da ABPC. Aí, conclusão, eu voltei e estudei. Aí não, eu perdi a guia dos 7 orixás, que eu comprei no Rio. Fui aqui numa loja de Umbanda e perguntei, a senhora tem a guia dos 7 orixás? Tenho. Ah, então, por favor, eu quero, eu estou precisando, eu perdi a minha, que era uma referência. Né? Ela falou assim, quais são as cores que o senhor quer? Eu, as cores que eu quero? Não é azul, marrom, verde. Não. Os orixás têm a mesma luz, mesma força. O único maior é o Oxalá. O senhor pode fazer a sequência que quiser. Eu digo, minha senhora, não fale uma coisa dessa. Eu segurei 20 anos pensando que eu tinha que ser fiel a esse acaso na minha vida. Eu posso mudar? Que a segunda, meu amigo, é marrom, é Xangô, é o orixá da justiça, é um guerreiro. E estava como segunda, para você ver, eu não podia justiça. Eu estava sendo ético comigo mesmo, mas eu ficava agoniado. Eu sou de Xangô, eu tenho o Oxé de Xangô aqui, ó. Isso aqui simboliza a justiça, a balança, entendeu? Aí eu disse, não, então, peraí. Olhei minhas graduações, se você analisar, as cores do Brasil estão ali, ó. Azul, faz parte da cor do Brasil. Marrom, não. Mas eu queria tirar o marrom daqui, que era segundo. Mas logo depois vem o quê? Verde, que é o Oxóssi. E logo depois do verde, amarelo, que é Yansan. Digo que eu tenho que tirar o marrom daqui, passar para cá. Isso depois de 20 anos. E o azul, para seguir aquela sequência que todo... Quais são as cores da bandeira do Brasil? Verde, amarelo, azul e branco. Ah, verde, amarelo, azul. Aí fica roxo, marrom, vermelho e branco.
Aí eu mudei depois de 20 anos, mas essa mudança, eu já peguei outra geração. Tem alunos que eram da primeira graduação. Aí eu tive que fazer uma adaptação depois de uma briga danada, para saber comparar. O cara era roxo e hoje está no lugar, a frente dele está marrom. O marrom era lá atrás. Não, agora não. Isso que eu ia te perguntar em questão assim, porque eu já vi muitas pessoas e alguns grupos que seguiam esse segmento de aluno de corda marrom, de corda roxa, corda azul no início da graduação. E para o final, era professor corda amarela. Aí eu achava estranho, né? Aí eu ia perguntar isso para o senhor, se o senhor ainda segue esse segmento que foi implantado, que o senhor fez. Então, o senhor já mudou, então já calou minha boca. Mas eu só mudei por essa circunstância. Agora eu digo, ó, também aqui está. As primeiras cordas, verde, amarelo e azul, para brasilidade. Ele aprende a capoeira e aprende a história, como você estava querendo contar, que isso faz parte para entrar nos colégios. Ele aprende ali a brasilidade, ser brasileiro mesmo, e ter a capoeira em si, a história em si, e se tornar realmente um brasileiro para carregar essa história para frente. Aí sim, ela segue outras sequências dos orixás, que tem outro lado. Cada orixá tem um arquétipo, uma maneira de ser. Cada cor dessa, que simboliza aquele estágio, observo que ele tem aquele arquétipo. Ou se não tem, eu acho que o meu inconsciente força, a pessoa parece que tem aquele arquétipo até chegar. Por exemplo, o cara vai evoluindo de tal maneira que quando ele chega na vermelha, que é o Ogum, um orixá de guerra, ele é um guerreiro, não é? Ele está mais graduado, ele quer agora participar de tudo que é roda e jogar bonito, jogar bem. Ele é um guerreiro. O contramestre, aquele que auxilia, ele é um guerreiro. E que é, hoje em dia, na minha graduação de hoje, é Xangô, que é o guerreiro. Ô mestre, hoje, com essas inovações da capoeira, você está de acordo com as coisas novas que estão nascendo dentro da capoeira? E as coisas que já existem são importantes. E as novas que estão chegando, o senhor acha que são bem-vindas? Quais são as novas que você se refere? Como a capoeira tão falada, a capoeira contemporânea, essa nova forma de jogar, os novos toques que surgiram, novos estilos de capoeira, na sua opinião, são bem-vindos? São bem-vindos, porque a capoeira ela não pode ser estática, ela não pode estar engessada. Mas aí eu digo também de uma forma mais abrangente, porque como o Mestre Bimba, por exemplo, que deu o legado da capoeira regional baiana, era um cara que tinha uma capacidade de visualização do futuro muito grande, tanto é que criou uma capoeira futurística, já naquela época, na década de 30. Não pode engessar o que ele fez só porque ele morreu. Mas também não é. Não é criar uma confusão, mas não, certas coisas têm que ser mudadas, certas coisas têm que estar. Eu não diria também, eu não quero usar uma palavra evolução, porque parece que a gente está querendo evoluir mais que ele. Não, mas adaptando ao tempo de hoje. Agora, o que eu vejo é que não pode inventar em cima disso. Tem certas coisas que também estão inventando. Por exemplo, para mim, a base da capoeira é Angola, foi a mãe, capoeira, depois denominada como Angola, e depois a regional, e concomitantemente no Rio de Janeiro, era uma coisa muito forte, que não tinha berimbau, que não tinha nada, mas é a capoeira pernada carioca, né? Mas é a capoeira bruta. Você pode até mexer com as três, tentar fazer as três, tentar achar que é importante você saber as três, mas dizer que das três que eu estou sabendo, você criar uma outra vertente, por quê? Mas está igual aqui, está em cima disso aqui. Então não é uma invenção, é uma adaptação. Entendeu? Não sei se fui compreendido. Então, eu sou a favor que haja sempre uma dialética com o tempo e que as coisas sejam entendidas no tempo de hoje numa boa. Mas nada de invenção fora do contexto. O contexto é esse: Angola, regional.
E tem aqui a capoeira do Rio, que não pode ser esquecida, ela está sendo esquecida. E ela é muito forte na nossa concepção de capoeira forte. Uma década que o senhor treinava, que o senhor começou a capoeira, o senhor começou a pegar uma visão para a capoeira. A capoeira, ela é pouco conhecida, pouco divulgada. Só que os mestres daquela época ensinavam a capoeira Angola e regional. A maioria dos mestres dos capoeiristas ensinavam capoeira Angola e regional. Na sua opinião, o capoeirista regional deveria ensinar Angola? A sua pergunta é muito boa, porque eu posso estar tendo uma resposta que eu vou dar, talvez só da minha forma de entender. Posso estar errado. Mas eu não acho. Eu acho o seguinte, cara. Há uma identidade na sua forma de ser e na sua forma de ter capoeira em você. Eu não me vejo. E quando vejo nos outros, também eu não aprovo muito, não. Quem é angoleiro, ele é angoleiro porque ele tem essa identidade com Angola e ele tem essa filosofia própria inserida em si próprio. Quando ele faz uma chamada, é bonito. É bonito de ver. Bem naquela época, quando a gente nem tinha esse contato. Quando eu comecei a trazer os mestres de Angola para o GEBS, que eu coordenei por 4 anos, o mestre João Pequeno, ele deu um curso só de chamada. Claro, todo mundo aprendeu. Todo mundo ali aprendeu. Mas era diferente, mesmo sabe, tendo aprendido, diferente na hora que ele puxava uma chamada, abria o braço, esperava dar uma olhada. Hoje, o que é feito é uma imitação. Não é uma coisa orgânica. Eu não tenho isso. Eu tenho a minha parte orgânica é para capoeira regional e sempre foi. Eu posso falar como era, como se faz, mas eu não estou passando a essência de uma chamada de Angola. Eu posso mostrar, eu já mostrava naquela época, quando ninguém estava percebendo muito qual era essa essência da capoeira Angola, com as suas chamadas. Hoje estão até deturpando a chamada, cara. A chamada é feita, e quem faz a chamada é o que vai desfazer a chamada. O cara faz a chamada, o outro vem dar uma pancada. Tem que estar atento. Quem faz a chamada está no jogo. Se está no jogo, tem que estar atento. Não, não é isso, não é verdade. Isso não é uma verdade da capoeira. Se você está num jogo que está no ritmo de Angola, alguém fez a chamada para você, e se você acha que você sabe, vai fazer, não, cara, vai na chamada. Porque quando ele termina a chamada, ele faz para que você saia de AU. É aí que vai recomeçar o jogo. É você que vai sair de AU, é que não faça um AU aberto. Mas hoje eu já vi nego fazer chamada e o cara vem na manha e vum! Então, quebrou toda essa essência da capoeira. Mas o senhor acha que a capoeira, o jogo da capoeira Angola, ela perdeu um pouco daquela essência de décadas atrás? Porque se o senhor pegasse décadas atrás, a capoeira de Angola ela era jogada devagar, né? Bem lentinha, aquela capoeira bem rasteira. E hoje, a capoeira Angola ela é jogada quase em São Bento. Na sua visão, o senhor acha que ela perdeu essa essência? Não, não perdeu porque existia a capoeira Angola da rua, onde o capoeirista era um lazer para ele, ele não estava fazendo isso para ninguém, não era show. E aí esse jogo era manhoso mesmo, porque se fosse mais rápido, mais contundente, a polícia intervia. Mas existia capoeirista dessa época que você está falando, que se você olhasse, você dizia assim, isso não é Angola. Canjiquinha jogava muito rápido. Paulo dos Anjos jogava muito rápido. Golpes rápidos. Movimentação
Tinha chamada, ele fazia chamada, mas ele não era muito de ir para o rolê, fazer mandinga de rolê, não. Paulo dos Anjos. Morreu já, mas eu conheci ele de perto. Então, essa capoeira que eu fui e encontrei o peixinho, que o mestre Ezequiel, que era do mestre Bimba, me levou no interior da Bahia, era o pessoal que jogava no mercado modelo. Lá, jogavam mesmo capoeira, até me surpreendi. Ver no mercado modelo era só exibicionismo de acrobático. Dinheiro, uma forma de sustentação. Se sustentar economicamente, uma forma. Lá era outra capoeira. Eu digo, pô, peixinho, eu me surpreendi, esses caras jogam. E rápido. E quedas. Como eu te falei, o cara levou 3 quedas e eu achei que ia sair pancada. Não saiu. Então, é diferente, cara. Na nossa arte não é assim tão fácil de ser desmiuçada, não. É o que eu falo. Eu comecei capoeira em 92, então eu peguei algumas partes dessa aí. Em vista do senhor, eu sou uma criança na capoeira e de vida. O senhor já viu muita coisa na capoeira aí, muita coisa já viu. Então, assim, o que eu quero falar, porque tem essa diferença da Angola e da regional. Então, eu como sou novo de capoeira, eu já ouvi isso aí. A pessoa fala assim, qual a diferença de Angola e regional? Aí o mestre fala assim, Angola joga embaixo e regional joga em cima. Mas assim, o que eu quero te falar é que a capoeira, ela evoluiu muito, tanto quanto o jogo, e perdeu muito informação. Porque a capoeira ficou menos estudada e mais jogada. Então, isso que eu estou falando para o senhor, porque tem essa diferença de capoeira. Porque a regional ensina Angola, mas Angola não ensina a regional. Então, assim, eu queria saber o que que o senhor acha disso, essa diferença. Vamos dizer que é uma guerra fria, vai. Eu estou Entendeu? te dizendo, na minha visão, você tem toda a razão quando você fez a pergunta. Eu não me vejo, estou falando agora para mim, porque aí, se isso é espelho para outros, tudo bem, se não for, paciência. Eu não me vejo com capacidade de dar aula de Angola. Não me vejo, cara. O Gato Preto, aqui em Brasília, a gente fazia alguns movimentos de treino, ele era rápido. Ele era rápido, mas ele era angoleiro. Apenas. E ele tinha concepção de que ele sabia a Angola e não queria nada com a regional. Admirava. Mas ele não se via um regional. Eu não me via um angoleiro. Eu posso até querer saber como é que era a Angola. Por exemplo, vamos mais perto de mim, a Senzala. Senzala, ela nunca foi definida como um regional e como Angola, não é? Mas eles jogavam de uma maneira, se o toque fosse rápido, jogava rápido. Se o toque fosse angoleiro, de Angola, ou lento, um andamento lento, eles tinham uma coreografia própria para ali e aceitavam algumas chamadas. Até hoje é assim. A Senzala nunca se preocupou com a coisa certa, está fazendo a coisa errada. Mas eles fazem de uma maneira convicta de que ele faz a capoeira e gosta do que faz. Aí que está a verdade da capoeira, porque ela não é rotulada, ela não é definida. Quando ela foi definida por mestre Bimba, ele fechou, botou numa redoma de vidro e fez o que queria. Ele mandava. Ninguém podia dar nenhum palpite, ele mandava. Eu acho isso, cara. Eu não me vejo dando Angola. Não tenho essa identidade. Mas alguns sentem. O que eu posso fazer? A capoeira, ela é livre. É aí que está a beleza dela, porque ela é livre, cara. É livre em graduação, você não pode. Não, tinha que estar que nem os outros esportes de luta, todo mundo a mesma graduação. Não, ela é livre, você entra numa roda, vê uma graduação e diz assim: ali representa o quê? Primeira coisa, olha a integração que isso causa. Você chega com uma pessoa assim, aquela cor ali representa o quê? Você já começou a se comunicar, até com uma pessoa estranha. O cara diz, eu não sei, eu não sou desse grupo. Desculpe. E pá. Aí depois vai para o jogo. No jogo as coisas se clareiam. É no jogo, é na roda.
Outra pergunta que eu tenho, assim, são dúvidas, né, que nós capoeiristas temos, o mundo capoeirista tem. O senhor, como é um capoeirista antigo, eu gosto de perguntar essas coisas, né. Antigamente, os capoeiristas regional jogava o São Bento Grande de Angola no jogo de regional. Hoje, cada toque está específico para cada jogo. Na sua opinião, mestre, o senhor acha que devia manter o que tinha na tradição ou esses novos toques para cada jogo estão sendo bem-vindos? Quando o mestre Bimba cria os sete toques dele, ele cria para a capoeira regional e para os alunos dele, e ainda não ensinava. E nem ensinava. Ezequiel, uma vez, perguntou para ele: mestre, o senhor podia me ensinar o berimbau? Ele falou assim: para quê? Você quer tirar meu emprego? Deu um duro nele. Mas muito bem. O que aconteceu? Se nós que estávamos de fora não tínhamos esse acesso, a capoeira tinha que existir. Como eu falei, toda a história da música popular brasileira, a capoeira começa a surgir em tudo que é lugar. Vários discos surgiram de traíra, de todos ali e tal. A tendência mais fácil que se via era a capoeira da rua, que era a Angola. E os toques chamavam atenção, porque a bateria da Angola é a coisa mais bonita que tem, mais completa. Eu acho que foi uma falta que aconteceu, porque Mestre Bimba era um único e ele dominava a situação com esse papo, que agora querem engessar, quer dizer que isso é uma tradição, um berimbau. Um berimbau porque era ele que dominava a arte, era ele que criava o sistema todo ali. Muito bem. A gente via, era a capoeira da rua. São Bento Grande de Angola. Era mais fácil. Depois que abre-se os segredos maiores, Mestre Bimba começa a abrir mais capacidade de a gente entender, é que foram ver e quiseram depois criar com uma tradição engessada. São esses toques. Tem que jogar assim, tem que jogar assim, tem que jogar assim. Cada toque desse. Se vai fazer regional, meu irmão, vamos respeitar. Se é banguela, é a banguela do Mestre Bimba. Banguela. Se é Iuna, é Iuna. Poxa, o toque foi ele quem criou. Você vai jogar de outro jeito? Não, jogue Iuna e faça pelo menos uma projeção, um balão cinturado. Porque ele pedia isso. Por alguma razão que ele via. Então, vamos reverenciar aquele que criou. Se ele faz, se ele exigia isso, vamos fazer uma projeção, uma única que seja. Não custa nada num jogo desse. Então, eu acho isso, Diego. Eu acho que a gente, na capoeira, tem toda essa versatilidade. Mas vamos saber respeitar cada momento desse. Ô mestre, o que o senhor acha das tradições da capoeira regional? Nós se perdemos como toque, como jogo? Eu acho que para ela não se perder, deveria haver uma consciência de que na época que o Mestre Bimba fez a capoeira regional, foi o ser Mestre Bimba criou. Ele é o criador. Ele era uma sala pequena que ele fechou. Até hoje está lá, essa sala existe. Ele tocava o berimbau que ele dominava. Os alunos não sabiam. Então ele era uma pessoa sozinha, com a arte dele, em que ele fazia questão de dominar e mostrar a todos, com um berimbau. Parece que isso aí virou uma tradição imutável. Para mim, engessada. Porque uma das coisas mais fortes que a capoeira Angola teve, e eu já frisei aqui, é a sua bateria, a sua orquestra, a sua charanga, o nome que quiser. São os 3 berimbaus, afinações próprias. Pandeiros, geralmente são 2. Tem agogô, tem reco-reco. Gente, ela complementa de tal maneira que dá uma energia à roda muito boa.
Na regional, tudo bem. Eu até respeito não ter o atabaque, porque o atabaque, mestre Bimba era de candomblé, ele tem o atabaque, eles têm o atabaque como uma coisa religiosa, um orixá. Então, respeite-se. Mas é um berimbau 2 pandeiros no máximo. Que é isso, gente? Se a gente pudesse usar a afinação que o berimbau tem na capoeira, que são os 3, gunga, médio e viola, saber usar isso também na regional, eu pensei, olha só, tem o São Bento Grande, tem diversos toques, mas tem a cavalaria. A cavalaria, quando surgiu, era na época que a capoeira era proibida, que era a época do mestre Bimba. Então ele tem a cavalaria, que a polícia era montada, era a cavalo. Depois, a capoeira foi liberta, saiu do Código Penal. E aí o toque de cavalaria serviu para quê? Não tinha mais polícia, não ia mais interromper. Para avisar, pessoa estranha na roda. Já era uma invenção, mas adaptando-se. Mas ninguém usou isso. Talvez o mestre Bimba possa ter usado, mas era fechado. Saiu dali. Quem é o cara estranho? As rodas ficaram maiores. Quem era o estranho? Uma roda grande. Pô, é muita gente, então. Depois, não se tocou mais Iuna. Desculpe. Não se tocou mais cavalaria. Muito raro. Eu pensei, poxa, por que a gente não pode usar o toque para. Não, que está em desuso e dar um valor a ele na regional sem desconfigurar a regional. E poder usar 3 berimbaus, que era importante, com afinação diferente. São Bento Grande, pode ser na própria médio, porque por respeito ao mestre Bimba, ele tocava no médio, ele não tocava no gunga, não. Ele tocava no médio. Mas vamos lá. Joga, então, São Bento. A posição pode ser qualquer uma, mas eu estou respeitando o mestre Bimba. Mas vamos lá. O gunga, São Bento Grande, da regional. O médio, cavalaria. Se você usar os dois juntos, é impressionante a harmonia que dá. São muito parecidos, na inversão, apesar de serem diferentes. E a viola, que sempre foi uma viola de contratempo, continuar com contratempo dentro do ritmo, desses dois que estão fazendo esse ritmo. Eu tenho feito isso, amigo. Mas eu já tenho visto vários grupos se apresentando, tocando São Bento Grande, os 3 berimbaus, afinados, cada um no seu, mas o mesmo toque. Os 3 no São Bento Grande. Não acho tão forte assim, não. Acho que se a gente puder dar valor e resgatar a cavalaria, ela encaixa aí. Mas o senhor acha que essas variações de toques que está tendo em muitos grupos aí que não tocam os mesmos toques nos 3 berimbaus? Eu acho que aí pode ser uma falta de conhecimento, porque todo mundo sabe que tem que ter variação entre os 3 berimbaus. Eu concordo com o senhor, a questão dos 3 berimbaus na capoeira regional, está fora do contexto do mestre Bimba. Mas a capoeira se evoluiu. Tudo se evolui, como o mestre Bimba evoluiu a capoeira na década dele. Mas o senhor acha que hoje essa parte de instrumentos precisa ser muito mais estudada, mestre? Da regional? Sim, da regional sim. Porque você está falando da capoeira Angola, ela já tem uma afinação diferente de um berimbau para o outro. O que está acontecendo agora que está usando na Angola, na regional estão usando 3 berimbaus, as afinações estão diferentes. Isso aí eles estão mantendo. Mas o toque está sendo o mesmo. Você citou aí, na Angola, o toque não é que esteja mudando o toque, mas a forma de tocar de um berimbau para o outro é diferente. Não é? O outro complementa. Depois a viola divide. Isso tem que trazer para a regional, mas dentro dos toques da regional. Por isso que eu quis colocar a cavalaria, que está em desuso. Não, ela está em uso. São Bento Grande, cavalaria. Elas vão se harmonizar da forma com ela, mas são 2 toques da regional puros. E
a viola ela só divide. Porque eu falo assim, o que que acontece muito no mundo da capoeira? As pessoas reproduzem o que ela escuta. Então eu vejo se eu colocou o toque de cavalaria, eu vou lá e coloco no meu trabalho, mas eu não sei o fundamento daquele toque, entendeu? Entendi, mas o fundamento dele, na verdade, perdeu, está em desuso. Por isso que eu estou trazendo ele para entrar no composto de 3 berimbaus, que eles não deixam usar 3 berimbaus. Os filhos de Bimba. Muitos da capoeira regional, do mestre Bimba, concordo que tem que haver mais berimbaus para fazer uma roda. Ô mestre, então o senhor não está de acordo com a capoeira contemporânea usar os 3 berimbau. A capoeira contemporânea, de usar os 3 berimbaus, até eu acredito que esteja certo. Eu só acho que não estão fazendo dessa forma. Se essa pergunta é a sua. Eles estão usando dos 3 berimbaus no mesmo toque. Não é isso? É isso. Eu não quero usar os 3 berimbaus no mesmo toque, senão é um toque só. Eu quero fazer uma variação e tirar o toque de cavalaria do desuso. Eu não quero que ele se perca. Quero que ele esteja ali fazendo parte da roda. O senhor está fazendo um resgate, né, mestre? Trazendo um resgate mesmo, mas não com aquele fundamento. Ah, era porque a polícia vai entrar. Ah, é porque tem gente estranha na roda. Não. Ela está sendo parceiro do Toque São Bento Grande. Ô mestre, mas eu vou te fazer essa pergunta, o senhor citou para mim aquela hora, depois eu edito aqui. Fala um pouco da sua opinião da capoeira contemporânea, o que que o senhor acha, mestre? Eu posso dizer da minha parte, né, que eu vivencio e vivenciei a capoeira e tento não me distanciar daquilo que ela tem de, de fundamento, de fundamento. Quando a capoeira, respeitando mestre camisinha, mestre camisa, quando a capoeira já vem, digamos que seja essa a evolução, ela vem a capoeira, aí vai ser denominado de capoeira Angola, capoeira regional. Tudo que se fez até então, mestre Sena tentou criar, na época ainda do mestre Bimba, ele saiu da academia do mestre Bimba e criou a capoeira Sena Vox. E intitulou um estilo chamado de capoeira estilizada. O que ela tinha de diferente da capoeira que se jogava Angola e regional? Golpes. Não tinha mais um que fosse diferente. Estavam todos ali. Eu acho que, nesse caso, o que foi inventado? Só um nome? Só um nome não é o suficiente. E se na estilizada, desculpe, na contemporânea, ela continua também tendo as mesmas dessas outras que a gente já praticava lá atrás, também é um título. Estou dizendo, é um título. Não estou dizendo que seja um estilo. Capoeira contemporânea é uma capoeira eficaz para jogo? Eu acho todas elas eficazes para jogo. Todas. Até Angola é perigosa. Para quem conhece e sabe usar, ela é muito perigosa. A eficácia não está no estilo. Não é aí a eficácia da capoeira. A eficácia está no treino de fazer, repetir, condicionar e usar. Aí está a eficácia de um trabalho, seja ele de qualquer luta. Ah, o judô é mais eficaz do que o taekwondo, cada um na sua. Desde que o cara treine, se condicione e faça coisa forte, é eficaz. Em questão de movimentação, a capoeira contemporânea adaptou alguns golpes, alguns movimentos, como a descida básica. E na capoeira regional antiga,
usava aquela mola, aquela recuada para trás, descendo o joelho, vamos dizer. O senhor acha que essa descida básica, ela foi bem elaborada para capoeira, mestre, do seu ponto de vista? E tem uma coisa muito importante que eu concordo. Realmente, o posicionamento eh, físico, sabe, do corpo em cima apenas da ponta do pé, que o camisinha aí eu dou um voto de parabéns para ele, que era a nossa época. A gente começou a fazer por causa dessa ele ter vislumbrado não sei de onde ele tirou, mas que realmente é um posicionamento de arranque, de explosão. A regional do Mestre Bimba plantava muito o pé no chão, na negativa, por exemplo, que eu estou falando. Quando planta o pé no chão, não dá para você sair daquela posição tão rápido quanto você está com a ponta dos pés como se fosse se preparar para uma saída de 100 metros raso, por exemplo. Você está na ponta do pé, de um e de outro. Um até às vezes atrás. Um põe no cavalete atrás e o outro na frente. É ali a posição da negativa. É ali que você está em pé e no chão ao mesmo tempo, ou no meio. Isso foi muito importante, até para não evitar lesões de tanta flexão, de descer para trás no joelho e arrancar dali para ficar em pé. Isso eu dou o maior valor. No seu ponto de vista como mestre de capoeira, como que o senhor vê hoje esses grandes campeonatos que estão acontecendo aí para divulgar a capoeira? Olha, para eu não ser uma pessoa radical, eu não vejo assim como sendo uma coisa que venha a somar com a arte da capoeira. Não. Ela é um pouco agregada, desculpa, ela é um pouco desassociada da arte. Mas algumas coisas você pode aproveitar dali. Eles é que tinham que entender melhor a capoeira. O jogo ficou mais atlético, mais ainda quando a regional foi criada. Mais atlético, precisa ter um bom condicionamento físico. Palmas. A tradição está um pouquinho sendo aviltada, agredida. Poxa, agora é um tal de ter realmente um cantor. Acabando aquela tradição, né? Um cantor, o cara se desenvolve para ser um cantor mesmo com mise-en-scène de intérprete. A orquestra, que é chamada de orquestra, ou a charanga, ou os birimbaus, distante daquele local. Ou seja, distante do simbolismo roda. E, às vezes, o local é retangular, não é nem roda. Não é nem roda. Essas coisas tinham que estar mais atentos. Essa é a minha crítica. Eles vieram aqui antes de apresentar o VMB, né? Mas eu falei, olha, eu não sei o que é que vocês vão trazer, porque eu não conheço ainda. Mas procurem não fugir muito da tradição da capoeira, que é a coisa mais importante que ela tem, que os outros esportes de luta não têm. Perderam. E a gente não pode perder. Ô mestre, mas hoje com essa tecnologia que está tendo de divulgação, eu acho que a capoeira perdeu um pouco a sua essência? Vamos pegar de mestre Bimba para cá? Não, sim, sim, e vou ser mais categórico. Sim, eu estou vendo um circo. Claro, vai propagar isso? Tem força de propagação? Tem. Tem toda uma técnica ali de telão, de luz, de microfone, tudo. Isso é um circo. Ô mestre, eu queria que o senhor me respondesse algumas perguntas aqui de momentos que foram passados na sua vida, que marcaram sua vida como mestre de capoeira, como professor, como um historiador. Eu considero nós capoeiristas historiadores, né? Porque a gente sempre está resgatando a história antiga da capoeira.
Eu queria que você me respondesse algumas coisas assim que foram momentos importantes na sua vida, não só para mim, mas para o mundo da capoeira, né? Fala um momento marcante da sua vida, mestre. Olha, eu, f- eu fui convidado aqui, nós éramos 10 para representar o Brasil num um encontro mundial de artes marciais diversas do mundo, na Alemanha. Mas nós fomos convidados com uma certa referência do organizador, que era um grande, era rico. O cara era ele que criou toda essa situação. Ele era muito rico e ele fazia lutas também de jiu-jitsu, judô e tal, mas gostava de capoeira, o alemão, gostava de capoeira. E nos colocou numa situação privilegiada com ele, nos hotéis melhores que tinham, de 5 estrelas, cara, na Alemanha, imagina, o Hilton. Cada um num quarto, impressionante. E a tal ponto que foi assim que você me fez a pergunta, porque lá é frio, né? Não era uma época de gelo, mas era frio, cara. E aí o meu pessoal perguntou assim, o Halil, que era meu aluno, é meu aluno, tem um grupo Raízes do Brasil. Aí ele perguntou assim, como é que nós vamos nos apresentar, Tavoz? E eu estava vendo as apresentações as outras artes marciais, até do samurai, legítimo, cara, estava lá. E aí eu falei assim, vamos ter que fazer algo diferente aqui. Me lembrei da senzala, me lembrei do berimbau de ouro, vamos tirar a blusa. Eu disse, pô, mas é frio, mestre, muito frio. Digo, haja flexão, meu irmão, enquanto não chamaram a gente, sentiu frio, flexão de braço e segura. O que era a minha ideia? Nós éramos 10, cada um entrou num lugar da plateia, a plateia estava em pé. Era um anfiteatro assim e tal, e a plateia em pé, tudo estrangeiro. E nós íamos para um canto, um aqui, outro lá, outro lá, outro lá, outro lá, levando cada um berimbau, mas sem blusa. Meu irmão, era frio. E baixava a temperatura para a gente, né, do nosso corpo, baixava e a gente, pá, chão, flexão. Eu fazia, não sei se vocês estavam fazendo, deve ter feito, claro. E além de ficar mais malhado, a gente não ficava com tanto frio. Que era o efeito? A surpresa. Porque todo mundo já tinha feito as suas exibições, karatê, não sei o quê, papá. E a capoeira, qual é a força da capoeira? O berimbau. Sai um berimbau, aí chamaram a gente, sai um berimbau daqui do meio da plateia, outro do meio da plateia de lá, outro de lá, e vem tocando, e eles vão se assustando, né? Quem está aqui do meu lado, eu sozinho aqui, mas todo mundo ficou assustado. Até chegar no palco, palco que tinha lá, e os berimbaus todos se juntam, mesmo toque de una. Pô, isso foi um significativo, cara, para todas as artes marciais. Eu achei isso muito legal. Ô, mestre, uma roda marcante que eu participou. Roda é uma coisa muito momentânea, né? Daquela energia, cara. Roda é energia. Então, a roda, por exemplo, eu estou te falando do mestre burguês lá em Curitiba, foi muito marcante, porque tive que jogar de uma maneira solta e tive que jogar de uma maneira mais agressiva, por circunstâncias do que me cobravam ali. Outra muito importante foi em Fortaleza, do mestre Paulão do Ceará. Ele fez um evento lá que foi um divisor de água para a capoeira do Brasil, estavam todos lá. E também foi muito marcante lá. E o berimbau de ouro foi uma coisa que não tem como a gente esquecer jamais. Berimbau de ouro, eu coloquei, eu fui um protagonista de trazer o peixinho para dentro do berimbau de ouro, onde a gente fazia uma enquete, um sketch de ele me atacando com uma madeira, né? E a gente fez muito jogo acrobático ali naquela época, que também assustou até os outros capoeiristas do subúrbio do Rio de Janeiro, viram que a gente estava fazendo algo diferente. Então foi muito marcante também. Ô, mestre, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem
os capoeiristas da nova geração, os novos grupos que estão nascendo aí, novos mestres que estão surgindo, novos capoeiristas que estão pensando em montar o seu próprio trabalho, mestre. Ó, mesmo hoje, ou talvez hoje mais ainda, a capoeira tem bastante espaço para os novos que pleiteiam seguir uma vida profissional com a capoeira, desde que sejam pessoas que estejam com essa alma para se entregar. Porque não adianta querer cobrar da capoeira. A capoeira vai te cobrar. Ela vai te cobrar para você fazer parte, ela vai te cobrar para que você se imponha mais a fazer por ela. Porque ela é uma arte que nem precisa da gente, mas ela consegue sobreviver sozinha. Mas a gente, quando dá essa força, a luz dela aumenta cada vez mais. Então, se você tiver essa filosofia em você, escolha a capoeira, sim. Você vai ter hoje cada vez mais espaço para ela. Ela tem cada vez mais vertentes surgindo, mais oportunidades, as escolas já estão começando a aceitar. Tudo isso é importante. E outra, não deixar perder a história sempre agregada à arte da capoeira. Não deixem. Porque o judô, karatê, essas lutas todas alienígenas, como eu falei aqui no meio da nossa conversa, desassociaram a ancestralidade. Desassociaram dela, para ser esporte de luta, a filosofia. E isso a capoeira tem, está tendo e não pode perder. Não pode fazer o que eu falei agora. A roda é aqui e a orquestra está longe, não pode perder essa essência. Tem que estar atento. É isso que eu deixo para vocês. E um salve, que eu sempre fiz questão de frisar. Mestre, eu só tenho a agradecer pela essa grande entrevista. Só tenho a agradecer de ouvir um pouco da sua história, dos seus fundamentos de capoeira. Isso é muito importante para mim e para o mundo da capoeira, né? Conhecer um pouco do mestre Tabosa, da sua história, das suas vivências de capoeira. E eu só tenho a agradecer, mestre, por tudo, por esse bate-papo. Foi um bate-papo muito produtivo, educado. Tem dúvidas? Tem, mas faz parte da capoeira e do capoeirista. E eu só tenho a agradecer, viu, mestre? Muito obrigado por ter participado, de ter aceitado esse convite, de ter contado um pouco da sua história. Eu quero agradecer também você, Diego, por essa oportunidade, porque você traz uma grande oportunidade. Esse é um trabalho interessante para a capoeira. Uma grande oportunidade de mostrar, né, através dessa ferramenta que é importante, moderna, como é chamada por nós das antigas, moderna, mas que tem um grande valor para enriquecer aqueles que querem saber da capoeira. E outra, eu não sou o dono da verdade. Eu contei aqui da maneira como eu vivenciei e o que essa vivência me trouxe como achar, da minha parte, o que é importante para a capoeira. Eu enxergo assim. Outros enxergam até melhor, porque a justiça é cega e tem até um pano na vista e enxerga tudo. Eu penso que eu estou trazendo para vocês o que é de verdade da minha parte. Pessoal, passando aqui mais uma vez para agradecer a todos. Não deixe de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal para ajudar o nosso canal a crescer, de seguir nossas redes sociais do Instagram, do YouTube, do TikTok. Muito obrigado a todos e até a próxima. Bimba biriba minquidiga, taco de arame, cabaça barriga.